Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para se conectar e pertencer. Estamos mais próximo do que imagina. Aqui e agora, você vai se colocar confortavelmente sentado aí na cadeira ou no sofá ou em sua cama e vai ouvir a palavra de Deus, a Bíblia, e ainda mais vai ficar cheio de entusiasmo com a palavra de Deus, a Bíblia. Fique atento na 15ª parte da epístola do apóstolo São Paulo aos Efésios, a mais terrível batalha espiritual. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 24, parte final. O poder para vencer essa guerra, batalha espiritual, está disponível aqui e agora para você. A guerra espiritual não é uma ficção. O fato de o nosso inimigo, o diabolos, ser invisível, não quer dizer que é irreal. Para enfrentá-lo e vencê-lo, você não pode usar armas convencionais. Você precisa de armas espirituais poderosas em Deus para desfazer sofismas e desbaratar o diabolos. A Bíblia diz em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, porque as armas da nossa milícia espateuia não são carnais, sárquicos, e sim poderosas, dinatos, em teós, para destruir cataireses, fortalezas, anulando os sofismas. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Vou compartilhar aqui e agora cinco grandes verdades. Em primeiro lugar, eu e você, cristãos, precisamos do revestimento do poder de Deus, dunatos theos. Quanto ao mais, sede fortalecidos, eudunamon no Kyrios, e na força kratos do seu poder Issus. Efésios capítulo 6, versículo 10.
Coloque a Bíblia em sua mente. Eu e você, cristãos, não podemos entrar nessa arena de combate fiados em nossa própria força. Eu e você, cristãos, precisamos ser revestidos com dinamis, poder, kratos. Sem autoridade espiritual, eu e você, cristãos, seremos humilhados nessa batalha espiritual. Não basta falar de poder, é preciso experimentá-lo. Você está sem poder devido a seu foco muitas vezes ser discussões inócuas, mentiras, murmurações, ira, falta de submissão. Se você não é submisso a seus pais, jamais será submisso a ninguém e nem a Jesus Cristo. Em segundo lugar, eu e você, cristãos, precisamos do revestimento de toda a panóplia de Deus, de toda a armadura de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 13. A Bíblia diz: revesti-vos, eudo, de toda panóplia teos. Portanto, tomai toda a panóplia teos. Efésios 6, 11 e Efésios 6, 13. A Bíblia diz, eu acredito, eu e você, cristãos, já observamos que o apóstolo São Paulo fala de 7 peças da armadura e 7 é o número de perfeição. É preciso revestir-se de toda a armadura de Deus sem deixar nenhuma brecha ou flanco aberto. Em terceiro lugar, eu e você, cristãos, precisamos de vigilância constante. Efésios capítulo 6, versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabolos. Pense mentalmente. Esteme pros metodeia diabolos. Fica firme contra as ciladas do diabo. Esteme pros metodeia diabolos. Está firmes contra as ciladas do diabo. É ficar atento, de olhos abertos, vigiando a todo instante. Esteme pros metodeia diabolos. Ficar firme contra as ciladas do diabo é ficar de prontidão para o combate. Esteme pros metodeia diabolos. Ficar firme contra as ciladas do diabo é não dormir no meio da luta, como os discípulos de Jesus Cristo dormiram no jardim do Getsemane. Vigiar é não brincar com o pecado, é fugir da tentação. Vigiar é não ficar flertando com situações sedutoras. O diabolos não precisa usar suas ciladas contra o incrédulo, contra o não cristão. O diabolos não precisa fazer isso. O incrédulo já está na casa do valente, na potestade de Satanás, no reino das trevas. O diabolos escala seus demônios mais terríveis para atacar
os filhos de Deus, os cristãos, a igreja de Jesus Cristo e os teós. Quero que se lembre disso. Em quarto lugar, eu e você, cristãos, precisamos estar apostos e não ceder às pressões. Efésios 6,13. Portanto, tomai toda a armadura de Theos, panóplia Theos, para que possais resistir dinamai no dia mau, poneros. Se você não estiver atento, corre o risco de ficar revoltado e amargurado com Theos ao se deparar com o dia mau, poneros. Por falta de discernimento espiritual, muitos cristãos ficam zangados com as pessoas, desanimados espiritualmente, ao ponto de abandonar a comunhão com a igreja de Cristo Jesus e até mesmo se decepciona com Deus. Tome bastante cuidado. Em quinto lugar, eu e você, cristãos, precisamos continuar atentos, mesmo depois de uma vitória consagradora. Efésios capítulo 6, versículo 13. Portanto, tomai analambanon, toda panóplia Theos, para que possais dinamai, resistir ampisteme no dia emeraponeros, e depois de terdes vencido catessazomai, tudo permanecer inabaláveis. Esteme. Efésios capítulo 6, versículo 13. Quero aqui agora que fique conectado. Somos a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, uma igreja online para se conectar e pertencer. Estamos mais próximos que imagina. Quero que tome posse da panóplia de Deus aqui e agora. Nossa luta contra o diabolos e suas hostes vai continuar até que ele, o diabolos, seja lançado no lago de fogo e enxofre, a saber, o inferno. Enquanto vivermos aqui nesse mundo hostil, teremos lutas a enfrentar. Aqui neste mundo hostil não é lugar de descanso, mas de guerra espiritual. Viver em Jesus Cristo e os teós, e com Jesus Cristo e os teós é lutar. A vida cristã é uma luta ativa, incessante, sem pausas. Quero que se lembre disso. Nessa batalha espiritual, a mais terrível batalha, não existe o cessar-fogo. Nessa terrível batalha espiritual, não existe trégua. Nessa terrível batalha espiritual, não existem acordo de paz. Depois de uma vitória, eu e você não devemos arriar as armas, pois não há momento mais vulnerável na vida cristã do que depois de uma grande vitória. O segredo da vitória permanente, contínua, é a vigilância constante. Quero que se lembre disso. Fique agora de olho na energia com a qual eu e você, cristãos, precisamos lutar essa terrível batalha espiritual.
com toda oração e súplicas, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando em toda perseverança e súplica por todos os santos. Efésios 6,18. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra Logos, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. Efésios 6,19, pelo qual sou embaixador, presbelo em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Efésios capítulo 6, versículo 20. Coloque a palavra de Deus, a Bíblia, em sua mente. Você vai gostar do resultado. A oração é a energia que capacita o soldado cristão a usar a panóplia de Deus e brandir a espada do Espírito, Macaira Pneuma. A palavra de Deus, a Bíblia, dirigida aos homens, é poderosa, especialmente quando ela se acha em íntima relação com as palavras dos homens dirigidas a Teós. Eu e você, cristãos, não podemos lutar nessa guerra com nossas próprias forças, do nosso próprio poder. Moisés orou a Teós e Josué brandiu a espada contra Amaleque. Oração e ação caminham juntas. A oração é o poder para a vitória. O apóstolo São Paulo fala sobre 6 conteúdos importantes a respeito da salvação. Se sente preparado e confortável para ouvir? Fica conectado. Em primeiro lugar, o tempo da oração. Orando prosselchomai em todo o tempo. Efésios 6,18. A Bíblia diz, eu acredito. Isso quer dizer que precisamos estar em constante comunhão com Teós. É errado dizer, o cristão precisa orar sempre. O cristão está sempre exposto ao ataque do inimigo, o diabolos. Em segundo lugar, a natureza da oração. Efésios 6,18. Com toda oração e súplicas, diapas, procelse, caidenses. Efésios 6,18. Com toda oração e súplica. Isso é mais do que um tipo de oração. Eu e você precisamos usar súplica, intercessão e ação de graças. O cristão que ora apenas pedindo coisas está perdendo o real sentido da oração, que é se manter em intimidade com Teós, deleitando-se em Teós. Em terceiro lugar, a esfera da oração. Efésios 6,18. No Espírito, pneuma. Quer dizer que essa oração precisa ser motivada e assistida pelo Espírito Santo. A Bíblia diz, através do apóstolo São Paulo, em Romanos, capítulo 8, versículo 26. Também o Espírito pneuma, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar
como convém, mas o mesmo Espírito pneuma intercede por nós sobremaneira com gemidos externos inexprimíveis, alaletos. A Bíblia diz, eu acredito. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito pneuma, porque segundo a vontade de Deus é que ele intercede pelos santos. Romanos, capítulo 8, versículo 27. Pense comigo. O Espírito Santo assiste-nos em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém. O Espírito Santo é como fogo que faz o incenso da oração subir com aroma suave diante de Deus. É possível, porém, orar ferventemente, mas na carne. Em quarto lugar, a vigilância da oração. Efésios 6,18. E para isto, vigiando. A Bíblia diz, eu acredito, eu e você, cristãos, precisamos orar de olhos abertos. Eu e você, cristãos, precisamos orar e vigiar. Eu e você, cristãos, precisamos fazer como Neemias. Nós, porém, oramos ao nosso Deus e colocamos guardas para proteger-nos de dia e de noite. Neemias 4:9. Orar e vigiar é o segredo da vitória sobre o mundo. Estais de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Marcos capítulo 13, versículo 33, palavras de Jesus Cristo. Orar e vigiar é o segredo da vitória sobre a carne. Marcos 14, 38, orar e vigiar é o segredo da vitória contra o diabolos. Efésios 6, 18, o apóstolo São Pedro dormiu e não orou nem vigiou. Marcos 14, 29 a 31 e 67 a 72. Em quinto lugar, a perseverança da oração. Efésios 6,18, com toda a perseverança. A igreja primitiva orou com perseverança. Atos 1,14, 2,42 e 6,4. Eu e você, cristãos, precisamos orar do mesmo sentido. A Bíblia diz em Romanos 12:12. Regozijai-vos, Shairon, na esperança, Elpis, sede pacientes, Rupomôneo, na tribulação, Tílipis, na oração, Procelce, perseverantes. Coloque a Bíblia em sua mente. A oração não é para fazer a vontade do homem no céu, mas para fazer a vontade de Deus na terra. Quero que se lembre disso. Em sexto lugar, o alcance da oração. Efésios 6,18. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra Logos, para com a intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, Efésios 6,19, pelo qual sou embaixador, presbélio em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. Efésios 6,20. A Bíblia diz, eu acredito.
Eu e você, cristãos, somos um exército e precisamos orar uns pelos outros e orar por todos os santos. Quando um soldado cai, tornamo-nos mais vulneráveis. Eu e você, cristãos, precisamos um dos outros. Eu e você, cristãos, precisamos orar uns pelos outros. Nenhum soldado, ao entrar em combate, ora só por si mesmo, mas por seus companheiros. Eles constituem um exército e o sucesso de um é o sucesso de todos. Quero que se lembre disso. O apóstolo São Paulo pede oração por si mesmo, não para se livrar da prisão, mas para tornar-se mais eficaz na proclamação do glorioso Evangelho de Jesus Cristo e Theos. Chegou o grande momento, o encorajamento, o entusiasmo para lutar essa terrível guerra. E para que saibas também a meu respeito, e o que faço de tudo vos informará Tíquico, o irmão amado e fiel ministro do Kyrios. Efésios 6:21. Foi para isto que eu vou-lo enviei, para que saibas a nosso respeito e ele console o vosso coração. Efésios 6:22. A Bíblia diz: eu acredito. O apóstolo São Paulo menciona duas verdades que precisa lhe encorajar e dar entusiasmo a entrar nessa terrível batalha espiritual, certo da vitória. Em primeiro lugar, não estamos sozinhos nessa terrível batalha espiritual. Efésios 6:21 e 22. Eu e você, cristãos, não estamos lutando essa terrível batalha espiritual sozinhos. Há outros soldados cristãos, outros cristãos que estão lutando conosco e precisamos nos esforçar para encorajar uns aos outros. O apóstolo São Paulo encorajou, deu entusiasmo aos cristãos efésios. Primeiro, Tíquico. Foi um encorajamento para o apóstolo São Paulo. Agora, o apóstolo São Paulo envia Tíquico para encorajar os cristãos efésios na Ásia Menor. O apóstolo São Paulo compartilhava seus problemas e desafios. Ele, o apóstolo São Paulo, queria que o povo soubesse o que Theos estava fazendo com suas orações, estavam sendo respondidas, e que o Diabolos estava fazendo para opor-se à obra de Theos. É um grande encorajamento fazer parte da família de Theos, a igreja. Não existe em qualquer passagem do Novo Testamento sustentação para a ideia de um cristão isolado. No Novo Testamento, as igrejas se reuniam em casas particulares. E hoje aqui, a Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador é uma igreja online pronta para te acolher, te receber. É só se conectar. Estamos mais próximos do que imagina. Os cristãos são como ovelhas. Os cristãos precisam estar no meio do rebanho.
Os cristãos são como soldados, precisam estar juntos, lutar juntos nas guerras do Kyrios, Jesus Cristo, Rios, Theos. Em segundo lugar, mesmo nessa terrível batalha espiritual, somos o povo mais abençoado do mundo. Efésios capítulo 6, versículo 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e do Kyrios Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Kyrios Jesus Cristo. Efésios 6, 24. Observe aqui agora as palavras usadas pelo apóstolo São Paulo na conclusão dessa epístola aos Efésios. Paz e amor, fé e graça. Eirene agape pistis charis. Paz, amor, fé e graça. O apóstolo São Paulo era prisioneiro em Roma, mas mesmo assim ele era mais rico que o imperador Nero. Não importa em que circunstâncias eu e você estamos. Se estamos em Jesus Cristo e os Theos, somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Jesus Cristo. Quero que se lembre da palavra de Deus, a Bíblia, em sua jornada cristã. Como foi a sensação ao ouvir tudo isso? Vai agora tomar posse de toda a panóplia de Deus, de toda a armadura de Deus. Vai aqui agora ficar firmes, constantes, inabaláveis na palavra de Deus, a Bíblia, e na fé em Jesus Cristo. Vai agora proclamar Jesus Cristo para a sua família. Vai agora proclamar Jesus Cristo para seus amigos e colegas, para a glória de Deus. E aqui agora, se você sente que não tem a vida eterna, eu te faço um desafio. No momento de decisão em Jesus Cristo, sua alma é selada, seu destino é selado. Você sabe, somente Jesus Cristo é a única solução. Você sabe que somente Jesus Cristo salva em todos os níveis e sentidos que se pode pensar ou imaginar. Você sabe, Jesus Cristo é a única esperança. Disse Jesus Cristo: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Agora, há outro vinde. Vinde, bendito de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado antes da fundação do mundo. Agora há um repúdio, uma maldição. Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabolos e seus anjos. Qual a sua decisão? No momento de decisão em Jesus Cristo, seu destino é selado, sua alma é salva e muitos benefícios há de virão. Quero saber sua resposta.